eu gostaria de pedir para que você abrisse no primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos fazer uma sequência de leituras bem fáceis de achar. As nossas leituras iniciais estão todas no Novo Testamento e logo no começo. Nós vamos ler dois evangelhos, Mateus e Lucas, e vamos também ver 1 João, apenas, para começar. Depois a gente desenvolve para dar o sentido do sermão desta noite. Amém, irmãos? Amém. A nossa primeira leitura está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Já de antemão, eu peço para você também reservar aí na sua Bíblia, Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Lucas, capítulo 12, 8 e 9. E abra também com o terceiro polegar seu, 1 João 2 e 23. Tá bom assim, irmãos? Nessa sequência, então você fica com várias anotações já prontas. Então, primeiro Mateus 10, 32, depois Lucas 12, 8 e 9, depois nós vamos ler Lucas, mas é fácil para você voltar às páginas, e por fim nós vamos ler 1 João 2, 23 e depois uma oração de agradecimento a Deus. Essas serão as leituras coletivas desta noite e que estão embutidas no mesmo sentido do sermão que nós vamos, pela graça de Deus, trazer para você, meu irmão, minha irmã e todos que estão nos ouvindo. Podemos partir para a leitura? Amém? Amém? Então, primeiro, Mateus 10, 32 e 33, o nosso Senhor Jesus Cristo disse as seguintes palavras: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Deus nos céus, Jesus ao lado dele. Amém? Segunda leitura, e esta leitura agora em Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9, é condizente, por ser até o Evangelho sinóptico, é condizente essa primeira leitura, mais dois versículos, Lucas 12, 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Somando as duas leituras, colocando elas em paralelo, nós vemos que Jesus disse de confessar diante dos homens 2 vezes, e quem confessar diante dos homens, vai também ter uma confissão diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo e diante dos anjos do Senhor. Amém? Amém. Agora nós vamos para a terceira passagem de leitura, que é apenas Lucas 9, 26. Volta algumas folhas na sua Bíblia, você que está na última leitura de Lucas, 9, 26 de Lucas. Todas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 9, 26, Jesus diz: qualquer, ou porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Deus Pai no céu, o Filho no céu, os anjos no céu. Na volta de Jesus agora, quando nós vemos aqui em Lucas 9, 26, quando o Senhor voltar do céu para a terra, o Senhor também vai anotar, já percebido, daqueles que não se envergonharam do Senhor, Ele vai estar recebendo quando na sua volta. Amém? 1 João 2 e 23, agora a palavra de um dos discípulos que ouviram estas anotações do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu assim: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho,
tem também o Pai. Amém? Vamos orar. Amado Deus, santo e glorioso e majestoso, Senhor Deus Pai, em nome do seu Filho, ao qual nós demos as suas santas palavras, nós te rogamos nesse momento que o Senhor nos ajude, tenha piedade de nós, deste país, tenha piedade dos jovens das nossas igrejas que estão frequentando escolas seculares, mundanizadas, doutrinadas e cheias da ausência e toda contaminada pela presença de doutrinas que não competem com a sua palavra. Nos ajude a alcançá-los, a consolá-los e também aos que estão aqui, da mesma forma que o Senhor nos ensina. Em nome de seu Filho amado, do qual Ele nos ensinou as suas santas palavras, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. Obrigado a todos. Acredito que você percebeu que toda a instrução desta leitura está inserida como você é e como você deve ser. E pode contar no seu coração e considerar que é um momento que não há espaço para esconde-esconde, de omissão, de eu não estou aqui, eu não posso falar do Senhor, eu sou gago, eu tenho voz muito feia, eu não consigo me expressar, eu ainda sou jovem, não consigo falar do Senhor. Isso tudo diante de Deus, quando Jesus voltar, vai ser balela. Então, identifique-se aqui neste mundo para ter identidade no céu. A nossa identidade, ela é impressa aqui na terra para ser reconhecida no céu. Amém? Amém? Não tem segredos. De forma que essas leituras nossas, nós vemos uma palavra-chave, e espero que você já tenha entendido ela: confessar diante dos homens. Este é o momento nosso de confessar o Senhor diante dos homens. Diante é frente a frente. Quem são os homens ou as pessoas? Quem você encontrar. Quem vai à escola vai encontrar os seus professores, seus alunos, os funcionários, a merendeira. Você tem obrigação de confessar Jesus. Você que já trabalha, tem o seu emprego, você vai no seu emprego, lá estão os homens diante de você. Todos nós encontramos alguém. Nenhum de nós aqui está vivendo isolado, no mundo à parte, mas nós estamos nesse mundo do qual Jesus pediu para que não tirasse os seus discípulos daqui, mas que os livrasse do mal. Certos de que o Senhor nos livra do mal, por que nós não vamos falar de quem nos livra do mal? Da glória tão bem feita que Ele fez em nós. Com conteúdo mais de análise neste momento, a palavra me confessar, que nós encontramos Jesus dizer, ela é uma expressão derivada da língua, antiga língua dos antigos arameus semitas, o chamado aramaico, que literalmente quer dizer, vamos à raiz da palavra, ela é interpretada assim: confessar em mim. Confessar em mim. Vamos te explicar o significado do que Jesus disse, para que você não tenha dúvidas da tarefa que nós temos. A expressão que nós vimos contém a ideia de confessar Cristo por si só, independente de qualquer outra coisa. É a palavra voluntária, como uma dedicação pessoal, num estado de identificação sem os olhos do Senhor em volta, ou te cobrando, e a presença propriamente dita dele, como ele andava com seus discípulos. É uma literal livre decisão. Alguns entram numa palavra mais chave, polêmica, o livre-arbítrio.
Mas essa palavra quer dizer isto: confessar em mim só. E é a verdade escrita. Aí não tem como fugir. Você não vai poder dizer, mas o Senhor não me deu força para poder falar dele. E ele vai dizer para você, você deveria falar. Isso tinha que partir de você, confessar em você. Então, confessar em mim, trata-se de um termo que identifica a fidelidade daquele que confessa para os outros um senhorio, ainda que ausente, um tipo como embaixador, longe do seu reino, independente da sua presença, ou vigilância, ou inspeção, ou conferência. É como uma filha que não precisa da presença dos pais ou da mãe para obedecer. A mãe deixa a tarefa para a filha em casa e ela sai e sabe que a filha em casa ela vai dizer, eu vou fazer. Porque além de eu saber que eu tenho que fazer, eu não vou esperar minha mãe mandar fazer. Este é o sentido. É como os jovenzinhos, por exemplo, que é bom tê-los quando eles leem a palavra do Senhor e estudam por si só, isto é, em neles ou neles, sem o mando de um policiador, de um pai para estar dizendo, você está lendo a Bíblia, menino? Você não leu a Bíblia hoje ainda? Você fez a tarefa de casa hoje? É a mesma, é a interpretação daquela menina, aquele menino que faz a lição de casa e leva para o pai. Falei, pai, eu fiz a lição de casa. E o pai diz, olha, mas você tinha lição para fazer? Sim, eu tinha, e eu já fiz. Posso sair um pouco? Olha, se você já fez, pode sair. É diferente do pai que fala, faça essa lição, senão você não pode sair. Entendeu? O que Jesus falou do confessar em mim, é essa interpretação. Então, a passagem toda mostra isto de modo urgente, a exclusividade no trabalho de Deus neste sentido. A intenção sem igual pela pessoa de Cristo. Essa é uma característica exclusiva daqueles que são fiéis e autênticos no Senhor. É cada dia mais raro. Quem faz por voluntariedade e é dedicatória voluntária ou dedicação voluntária desses nobres fiéis, realmente, irmãos, é um público, um povo de grande decisão, embora de pequeno número. Não é a maioria que faz essa atitude com muita qualidade e com muita convicção também, ao mesmo tempo. Amém? Como você entendeu, nós vamos ver uma passagem agora em Gálatas 1:8, em que Paulo se aproxima bem desse entendimento, quando ele escreveu, veja Gálatas 1:8. Olha o que Paulo escreve, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isto é, seja maldito. O que Paulo diz? Se por acaso um de nós apóstolos vier com algumas conversas de vocês do evangelho diferente do que Cristo pregou e ensinou para nós, ou mesmo que venha um anjo do céu dizendo alguma outra coisa, ele é um maldito. Não dê ouvidos para ele. Então Paulo nos aproxima com essa declaração, como ele demonstra ser tão exclusivo e fiel à missão do Senhor e recusando qualquer informação fora do Evangelho de Cristo. Ora, irmãos, como existem igrejas e entidades fora da informação do Evangelho? E a Bíblia diz que esses são malditos. Em Apocalipse 22 diz que quem acrescentar alguma coisa na palavra do Senhor vai pagar a pena dele. E quem retirar alguma coisa também do Evangelho, também vai pagar a pena dele. Isso é muito sério. Por isso que nós usamos a expressão urgente. Urgente. Ainda que viesse qualquer coisa, ou que vier qualquer coisa, não aceita. Olha, irmãos, como nosso irmão Rominan pregou hoje, e estava no nosso portfólio da pregação de hoje,
a palavra de Deus não necessita de atualização, ou qualquer novidade, ou incremento. O que precisa são de pessoas fiéis para cumprir o que está escrito por Deus. Se a mensagem da cruz anda cansando alguns ou alguém, é melhor verificar se um dia de fato começou no Evangelho de Cristo. Interessante é isso, é importante. Se alguém quer mudar ou acha que cansou do Evangelho, cansou da igreja, é melhor verificar se realmente começou na igreja. Nós vamos explicar para você. Melhor verificar, ver se começou ou quer começar a salvação de verdade. Porque, irmãos, Jesus nunca disse que ser membro de uma igreja ou ser salvo, você ia ser arrebatado e seus problemas cessaram. Aliás, as bênçãos e as dificuldades sempre vão ser vencidas. E é por isso, irmãos, que a exclusividade Deus exige de nós. E essa confissão não se refere apenas ao ato de proferir palavras, porque nós estamos falando em confissão e eu quis dizer para você, confessar em mim. Não é apenas professar palavras, porque falar palavras qualquer um fala. Até Satanás sabe falar palavras bonitas. Os demônios sabem cantar com palavras preciosas, mas eles não falam do Senhor. No coração voltado ao Senhor. Então, quando confessa, e que seja um cristão numa igreja, ele não pode ser envolvido apenas por uma cerimônia ou num dia que se empolgou, após ser lançado um apelo na igreja, depois ser batizado, por exemplo. É por isso que Deus quer essa sinceridade da nossa parte. E refere-se para uma confissão para a vida toda. É como o casamento que o Senhor ordenou sobre o matrimônio. A própria vida do fiel é a sua validação de confissão. A vida de cada um de nós é o que valida quem nós somos. Não tem como fugir, e a palavra nos ensina. A sua doutrina de vida, que melhora e aviva cada dia mais, desde que você nunca se canse dela. Nunca desanime. Não é necessário alguém mandar confessar. Por si só, devemos ser uma confissão de vida no Espírito do Senhor. Qualquer que assumir, ou quem assume Jesus como seu Senhor, através do exercício da manifestação desta confissão pública, o próprio Senhor se encarregará de confessar o fiel diante de Deus e dos anjos. Por isso que tem que nascer bem, irmãos. Tem que ser bem feito. Tem que ser feito no Senhor, porque não vai haver consequências do Senhor confessar se não houver esse compromisso fiel de um verdadeiro arrependido. É necessário ser destemido, desavergonhado abertamente, comprometido, mantendo-se inabalável com comportamento obediente diante do Senhor. Isto é, exclusividade ao Senhor. Semana passada nós pregamos alguma coisa sobre a exclusividade ao Senhor. E lembra que nós vemos o escritor bíblico dizer adúlteros e adúlteras, e eu expliquei para os irmãos, não se trata de um caso de traição marital. Trata-se de um desapego à fidelidade a Deus. Por exemplo, como pode uma noiva noivar com um rapaz e ter conversas paralelas com outro rapaz? O que você acha? Isso não é bom. Não é verdade, irmãos? Como pode um crente dizer que tem Jesus no coração e ouvir conversas encantadoras de outros deuses?
de outros senhores. E é o que a Bíblia diz: quem der ouvidos, e Paulo escreve, seja anátema, seja amaldiçoado, assim como eram amaldiçoados os adúlteros. Você compreende o que a Bíblia, como é forte, como é tão impactante para nós entendermos esta real situação? Olha o que o salmista declara em 119:46, para a gente trazer essa palavra novamente para o nosso eixo. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Que é mais fácil? Você falar o quem você é para uma pessoa comum como você, como nós, que não vai te fazer nem bem nem mal, ou você confessar diante de uma suprema autoridade nessa terra? Diante de uma suprema autoridade nessa terra. Você já pensou chegar hoje para esse governo que nós temos e dizer, fala assim, eu sou um cristão fiel ao Senhor e sou contra o aborto e não vou abrir mão das minhas crenças, das minhas convicções? É sobre isso que o Salmo está pregando. Isto na presença de homens de posição mais elevada, não ter vergonha de confessar as suas convicções. E é nesse sentido, porque quando nós olhamos para a interpretação que nós lemos, confessar de mim, é que nós somos capazes de ter essa ousadia de declarar o Senhor. Em 2 Timóteo 2:12, Paulo escreve ao jovem Timóteo, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Veja como é sério o alerta sobre essa manifestação pública fiel. E nunca se engane. Você e eu, todos nós, devemos ser esclarecidos sobre este assunto. Pois quando comunicamos aos homens, não pense que é dar satisfação aos homens. Tudo bem, irmãos? Volto a dizer para você, não pense que dar satisfação aos homens é uma necessidade de ter que se explicar aos homens. É dar satisfação e comprometimento a quem te salvou. Quando nós comunicamos aos homens, nós damos satisfação a Deus. Quando nós confessamos aos homens quem nós somos, na verdade nós estamos dando satisfação ao Senhor. Jesus não confessaria diante do Pai um Judas Iscariotes, que até gostava de se fazer discípulos de Jesus. Na verdade, Judas gostava de se fazer cristão, mas ele era infiel. Jesus jamais confessaria um Judas ao Pai, jamais seria confessado aos anjos, mas Jesus nunca negaria qualquer discípulo, tal como Pedro foi. Ainda que ele negou Jesus por 3 vezes, errava e negava, mas não tinha vergonha de confessar o seu amigo. Amém, irmãos? O que acontece com Pedro? Ele foi fiel, Judas não foi. Por isso que eu disse para você, tome cuidado em só falar. Falar de Cristo e falar coisas boas, até Judas falou. Satanás também fala. Mas falar a partir do confessar em mim, como Pedro fez, é diferente. Em outras palavras, irmãos, Jesus não confessaria o nome de alguém como Judas. E não confessa. Ainda que quando ele teve remorso, ele diz, olha, eu, na verdade, matei um justo. Mas o coração dele não cria no justo. O seu intelecto confessava que Jesus era justo, mas ele não tinha o justo no coração dele. Então ele não poderia confessar no Senhor. Não poderia. Por outro lado, irmãos, Jesus não negaria alguém como Pedro. E não nega. Que o negou a Cristo, porque o caráter da vida de Pedro contrariava as suas ações nas fraquezas da carne isoladas.
Ora, irmãos, fraquezas da carne todos nós temos. É determinante que a confissão seja vinda do coração, não apenas da boca, pela convicção e não pelo costume. Jesus foi feito homem, participou da minha e sua humanidade, a fim de levar os homens infinitamente ao Pai, capacitando-nos e nos salvando para fazer parte da sua natureza santa. Amém, irmãos? Amém. Por isso, os crentes fiéis são aqueles que têm o Senhor, enquanto outros apenas seguem por seguir, como Judas fez. Olha, Mateus 10 e 33, nós vemos: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, a questão da confissão. Por que os homens negam a Cristo? Porque temem mais os homens, e este temor é por fidelidade ao reino que pertencem. Cada um teme o reino que pertence. E o reino de cada um de nós está no coração de cada um de nós. O coração de Pedro falava fiel, mas a carne de Pedro gemeu forte. E isso acontece conosco. Nosso coração pede uma coisa, e Paulo diz: maldito homem que sou. No meu interior eu quero fazer o bem, mas como eu sou um maldito que acabo fazendo mal, e isso eu não concordo comigo. Olha, irmãos, uma das coisas boas em nós é quando nós não concordamos conosco. Se você aprova você, é porque você tem um reinado que ainda não conhece o Senhor. Todos os filhos de Deus desaprovam a si mesmo. Todos nós. E isso aconteceu com Pedro. E a boca falou pela carne. Isso aconteceu com Pedro. E isso acontece conosco quando nós estamos fracos. Mas depois, quando Pedro foi chacoalhado e viu o que ele tinha feito, ele chorou. Ele chorou, irmãos, um choro de amigo arrependido. O choro de Pedro nesse momento foi emanado do coração. E toda a sua afeição voltou-se a denunciar a sua própria carne. Quando ele negou Jesus, ele falou com algo muito do medo da carne. Mas quando ele chorou, a sua afeição mudou. Interessante que ele não chorou para negar, mas ele chorou quando se arrependeu. É importante essas considerações, irmãos, para todos nós, porque Judas também chorou. Um choro de terror que nós desconhecemos. Judas ficou desesperado, irmãos. Ele jogou aquelas moedas no templo e saiu correndo. Nós não conseguimos entender como estava a perturbação tão elevada daquele homem naquele momento. Como diz a palavra, que ele era um homem que era melhor não ter nascido. Nós não vamos ler, mas está em Mateus 26 e 24. Projeta aí para nós, Davi. Um homem que era melhor não ter nascido. E esse entendimento, dito por Jesus, Judas reconheceu na prática. No seu último ato desesperado, depois de devolver o preço da traição, o que ele foi fazer? Irmãos, ele foi fazer o que todas as pessoas sem Deus acostumam fazer. Mateus 27, 5, ele partiu para o suicídio. Ele partiu para o suicídio porque ele não tinha um coração que pudesse lhe acudir nesse momento, à presença do Senhor. João escreve que a população do mundo comunica com naturalidade
e prazer do que é do próprio mundo. Através da fala, dos sinais, até dos slogans do mundo. Cuidado com os slogans e as frases do mundo, irmão. Até os olhares do mundo, os símbolos, qualquer alcance que possa comunicar as coisas do mal. Lembre-se que há uma enxurrada de informações maléficas. E além do mais, todos os seus semelhantes mundanos têm excelente gosto de receber estas lavagens. E assim o mundo circula com muita velocidade de informação. Em 1 João 4, 5 e 6, para entrarmos na finalização do nosso sermão de hoje, olha o que João constata, isso é uma constatação. Do mundo são, por isso falam do mundo. Cada um fala do seu reino. Qual é o assunto que mais circula no seu coração? É o que você mais fala. E João diz, do mundo são, do mundo falam, e o mundo lhes ouve. Quero chamar a atenção que quando você prega para alguém e a pessoa não ouve, é porque ele está numa sintonia muito alta com o mundo. E ele diz, por outro lado, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Neste culto aqui, quem conhece a Deus está ouvindo essa pregação e prestando atenção. E quem não conhece a Deus não está prestando atenção. É com tristeza que eu posso dizer, mas a verdade é isso. E João diz, aquele que não é de Deus não nos ouve. Está escrito. Eu vou fazer um parênteses. Judas ouvia Jesus? O ouvir dele não era o ouvir que João está dizendo. E olha só, nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João está dizendo aqui para nós, irmãos, quem não nos ouve está no espírito do erro. Quem ouve a palavra de Deus está no espírito da verdade. Existem dois canais com frequências diferentes no mundo. 2 canais apenas. Mas Jesus disse que quem é de Deus tem outra onda de comunicação, um outro canal. Um desses canais. Ondas de comunicação das pessoas do mundo é uma onda curta. Enquanto a onda de comunicação dos filhos de Deus é de longo alcance. Sabe onde chega? Nos céus. As suas orações, as conversas que nós temos na igreja, as conversas que nós temos dos irmãos, esta pregação agora está chegando nos céus. Amém. Pode ser que tem gente que está ouvindo, mas não está chegando no coração dele, mas está chegando diante da presença do trono de Deus. E quem é de Deus, ouve a pregação do Filho de Deus. Amém. É isto que Jesus estava falando para nós e que João está explicando também. Tudo que falamos aqui, imediatamente chega no trono de Deus. O que os homens falam das suas palavras perversas, das suas alegrias, das suas festas, WhatsApps e YouTube, Instagram, todas aquelas patifarias que você vê, fica aqui, circula rápido, cada dia mais rápido. O homem quer fazer as coisas que Deus faz desde que ele inventou tudo. Mas o homem nunca vai inventar a oração. E esta é a nossa frequência, não é do mundo, é de Deus. Interessante, irmãos, que tudo que nós falamos chega no trono de Deus, enquanto as letras, os sons, as filosofias, as algazarras do mundo, que nunca edificam, além de não subir aos céus, são ondas de baixa frequência, não são espirituais. Não dá para os crentes espirituais dar ouvidos. Foi o que João disse. E Jesus disse em 8:47 de João também, quem é de Deus, projetor, irmão? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Você crê que nós estamos pregando nesse momento, o estudo que nós tivemos hoje
de manhã, a pregação de ontem, de quinta, quarta em Ilha Solteira, você crê que essas palavras são de Deus? Não tem como duvidar, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, no Espírito de Deus. Então, irmãos, quem é de Deus, escuta as pregações e quer escutar cada vez mais. Por isso, vós não escutais, diz Jesus, aquelas pessoas que circulavam em torno dele, mas não entendiam o que Jesus falava, porque não sois de Deus. Então, os filhos de Deus têm ouvidos, porque tem frequência espiritual, tem o canal espiritual para dar ouvidos à voz de Jesus, mas ouve e não para por aí. Eles confessam Jesus diante dos homens. Os crentes em Cristo reconhecem qualquer fala do Mestre, e quem não segue Jesus nem imagina com a sua voz, o seu tom de voz, o sotaque da voz de Jesus. O som da voz dos crentes perturba os ouvidos dos ímpios e alegra nos céus. Jesus e os seus discípulos, além de ouvirem, seguem por onde ele vai, por apenas ouvir a voz. Jesus nunca é mudo para com os seus. Eles sempre estão ouvindo, abertos, a sintonia é constante. Você pode orar a qualquer momento. Você pode pedir socorro ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. Não precisa ter internet. Você precisa ter a presença de Deus. Amém? Amém. Às vezes as pessoas vão para algum lugar e dizem, tem internet lá? Se não tiver, eu não vou. Mas você pode ir, meu irmão, que Deus vai te ouvir de lá. Você não vai ter conexão com o mundo, mas você vai ter conexão com Deus. Amém? Amém. Para terminar o último versículo, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então nós vimos, as ovelhas do Senhor ouvem Jesus, seguem Jesus, e testemunham de Jesus. O que confirma e garante quem é de Deus é o ouvir e seguir e ter conhecimento e manifestar quem te salvou aos homens. E quem conhece a Deus identifica a sua voz. De tanto ouvir a voz do Senhor, acontece algo tão maravilhoso. De tanto ouvirmos a voz do Senhor, nós absorvemos o tom de voz dos céus. A voz dos servos de Deus é a voz dos céus. É a voz dos céus. E assemelha-se cada dia mais, de forma que todos os discípulos do Senhor ouvem uns aos outros e têm o mesmo som de Deus marcados nas suas vozes, certamente porque o coração, habitado pelo Espírito do Senhor, altera os nossos assuntos e também interfere nas nossas próprias cordas vocais. Um exemplo, nós não temos gritaria, nós não temos desespero. Essas tonalidades de voz já não se encontram mais nos servos de Deus. Amém, irmãos? Então podemos confessar do Senhor em si mesmo, volta a palavra raiz, em si mesmo, confessar em si mesmo dessa forma. Em 1 João 4,6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Amém. Para você ver, irmãos, nós começamos com as palavras do nosso Senhor. E no versículo 32 está escrito, qualquer que confessar diante dos homens. Qualquer que. Que Deus nos ajude e você que está aqui nesta noite, qualquer um de nós que está nos ouvindo, possa estar enquadrado neste qualquer que confessar diante dos homens. Amém? Amém. Boa noite a todos
Boa semana a todos e Deus nos ajude e nos livre do mal. Amém.